A cada dia que passa, as coisas ficam mais evidentes como nunca. Como nunca. Se eu falar para vocês aqui que o Lula já votou a favor da anistia, o cara foi deputado, pasmem vocês, né? Deputado, e votou a favor da anistia. E quando a gente acha que esse país que nós estamos vivendo, a vergonha que esses elementos está fazendo a nossa nação passar, e eles jogavam tudo em cima do presidente Bolsonaro, lembra? Tudo era Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Diplomatas usando o lenço palestino, quando o primeiro-ministro de Israel estava falando, abandonaram ali diplomatas. Eu não estou falando militantes, que podia fazer isso aí numa boa, tal, militantes. Mas diplomatas pagos com dinheiro público. E aí imagina, eles estão fazendo de tudo para ver se a situação de Inácio ameniza com o Trump, né? Aí vai o sujeito dar um beijo naquele projetinho de ditador lá da Colômbia, e o cara me chega nas ruas de Nova York pedindo para o exército americano desobedecer às ordens de Trump. Gente, olha, é só essa turma do Foro de São Paulo, tá? Já vou mostrando aqui, mas acerta o dedinho no like, solta o dedinho aí no like, ajuda a compartilhar aqui e vem fazer parte da nossa família. Olha aqui, o deputado Gustavo Gaia colocou, quer dizer que o ladrão foi deputado constituinte e votou a favor da anistia para golpe de Estado. Golpe de Estado, tá? Era 1986, esse sujeito tinha sido eleito, metalúrgico e tal. O senador Jorge Saif colocou, acabou sendo feito, né, uma descoberta extremamente intrigante, principalmente em dias atuais. Olha só, a respeito da Assembleia Constituinte de 1988, de acordo com o senador, registros mostram que na época o então deputado Luiz Inácio Lula da Silva votou favoravelmente a possibilidade de anistia para crimes políticos, incluindo casos de golpe de Estado. A informação foi atribuída ao assessor do PP, Luiz Freire, e divulgada pelo parlamentar em sua conta, no X. Segundo Saif, a votação ocorreu após o deputado Carlos Alberto K.O. propor a retirada do artigo que classificava tais crimes como insuscetíveis de anistia. A mudança foi aprovada por 281 votos, incluindo o de Lula. Descobrimos que a questão da anistia de crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito foi objeto de deliberação específica por ocasião da aprovação da Constituição de 1988. Defensor da anistia atual no Congresso, Saif, destacou que essa pauta é, em sua visão, a mais importante do momento. Citou ainda o episódio que, em 88, o deputado Jutarri Magalhães defendeu que a concessão de anistia poderia servir como instrumento de pacificação nacional. Tudo podia, né? É porque, óbvio, é uma questão política que eles estão tratando. E aí as pessoas começaram a investigar, né? Isso aqui já foi amplamente aqui divulgado no canal. O Lula recebe salário de R$ 12.500. Valor atualizado, olha só, no ano passado foi atualizado para esse valor, ele recebia 10, passou o ano passado para R$ 12.500. É um tapa na cara da sociedade. Todos esses que foram anistiados, tanto ele, esses artistas do passado, mas muito lá do passado, recebem até salário, gente, e alto, salário alto, anistiados políticos. Mas quando você imagina que a baixeza desses elementos, nem a Globo conseguiu ficar ao lado desses pelegos aqui. Isso aqui é a base da delegação diplomática do Brasil, que estava em Nova York. Vejam, usando lenços aqui da Palestina, tal, que é uma posição política. E o que a gente fica mais consternado é que esses personagens, pode pensar
ideologicamente do jeito que eles quiserem. Mas a partir do momento que eles estão representando o Brasil, eles não podem ter lado. Que aí pega mal para dedéu. Pega mal para dedéu. Aí você está vendo esses cabundos, que diplomatas não são. Olha, o buraco do Brasil é bem mais abaixo. Nós vamos precisar, meus amigos, fazer um trabalho de reestruturação enorme quando o presidente Bolsonaro voltar o ano que vem, e eu falo, vai voltar. Porque o negócio está feio, né? A delegação brasileira que está na Assembleia Geral da ONU utilizou aí lenços palestinos para poder fazer clara menção aí contra o Netanyahu. A informação aqui a Globo acabou divulgando. O Benjamin Netanyahu começou o discurso dele, né? Mandando mensagens diretamente aí para a ONU, tal, que é uma base de militantes da esquerda, né? Olha só. I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. And I'll say it first in Hebrew and then in English. אחינו הגיבורים, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. Ele estava mandando uma mensagem na ONU, mas com vários alto-falantes espalhados por toda Gaza, para os reféns escutarem a mensagem que ele estava mandando. Gente, tem reféns, muitos reféns ainda, e ver essa turma defendendo é uma atrocidade sem limites. Sem limites. Olha lá, Benjamin Netanyahu está falando, dirijo-me a vocês a partir do portão da ONU. Não nos esquecemos de vocês, nem por um segundo. A nação inteira está com vocês. E não nos calaremos e não pararemos até que todos vocês retornem para casa. Até que todos retornem para casa. Né? E todo mundo batendo palma, em solidariedade. A gente tem ainda visto reféns nessa situação bárbara. E o que fazem esses personagens que não valem nada? Isso aqui que a gente paga, a gente banca a vida boa desses pilantras, gente. Isso é pilantragem. Nós bancamos esses pilantras que estão aí. E aí os caras saem no meio da reunião lá para fazer protestinho de lacração contra esse absurdo que a gente está ouvindo. É surreal o que nós estamos vendo aqui. E esses mesmos aí que nos acusaram por ser da direita, de nazista, de todas essas palhaçadas aí, são os mais são antissemitas, não são mais, são os antissemitas. Para vocês terem uma ideia, nem a Globo conseguiu apoiar a bizarrice que estava acontecendo. E chama a atenção ali é que ao menos duas dos integrantes da delegação, e o Guga explicou, que são representantes, etc., estão usando o QFE, que é aquele lenço, aquele chale palestino. Eu me pergunto se isso cabe, porque a saída, na hora que o Netanyahu fala, é uma posição de Estado, faz todo sentido, é um protesto legítimo. Agora, o QFE, por parte de ao menos dois membros daquelas pessoas que estão sentadas ali, me parece mais uma posição pessoal do que uma posição de Estado. Eles não estão ali como representantes de si próprios, eles estão ali como representantes do Brasil. Então, demonstrar apoio ao palestino com isso me parece meio pueril e, ao mesmo tempo, fora do protocolo diplomático. Posso estar enganado, mas essa é a minha leitura. Não era para estar usando o QF ali no meio da delegação brasileira. Até por se tratar de diplomatas brasileiros, né? A primeira... Cara, nem o Marcelo Cosme, nem eles conseguiram passar pano pro Lula dessa vez. Quando você vê que esses personagens ficaram contra, é porque a coisa foi feia mesmo. E você pensa que para por aí. O Lula foi visto ontem na ONU, antes de voltar para cá, beijando esse pilantra aqui também. Esse projetinho de ditador lá da Colômbia. A gente sabe os negócios mais imundos que esses elementos fazem e defendem, né? Narcotráfico e tudo mais. Ele vai lá e beija o cara. Aí esse sujeito hoje, lá em Nova York, junto com aquele cantorzinho da esquerda lá, acho que é do Pink Floyd, não sei, tal,
o cara me leva um megafone nas ruas de Nova York pedindo para soldados americanos desobedecerem Trump. E ontem ele estava assim com o Inácio. Não, e eles estão tentando convencer a gente que, nossa, o Trump achou o Lula uma maravilhosa pessoa. Ele falou aquilo ali e tal, porque ele quer pegar, na minha visão, sentar com o Lula, mas dar-lhe uma bela de uma carcada, que a gente fala assim no interior, não é uma bela de uma... que o mundo nunca viu. Eu acho que no Lula vai ser a pior de tudo. Vai ser pior do que quando ele escrachou o cara da África do Sul, quando ele escrachou ontem lá o cara da Turquia, e até o Zelensky. Vai ser a pior de todas. Olha a imagem que chega lá nos Estados Unidos. E esse cara, aqui ó. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados. Você tá de brincadeira, né? O cara acha que ele é um Pablo Escobar de tempos atuais. O cara está pedindo para o exército americano desobedecer o presidente dos Estados Unidos. Tem cabimento um negócio desse? Olha aqui. É um mais hipócrita do que o outro. A começar pelo sujeito que votou anistia para golpe de Estado, nem eles mesmo falam, tal, e está aí militando. Porque o prazer da esquerda, o maior prazer que esquerdista tem, é ver o seu próprio povo sofrer. Não eles, jamais eles. Mas eles amam ver quando a sua própria, infelizmente sua própria gente. Mas eles adoram ver o povo sofrer. Eu já falei, isso aí é a base do manual de Sun Tzu, né? Um governante perverso, ele governa sobre as cinzas, ele governa sobre o caos, sobre a destruição total. Assim são esses personagens. Não valem nada. Não é questão de posição ideológica, não, por a gente ser da direita e eles da esquerda, não. Não vale. Você diferencia desses perversos, sabe aonde? A sua religiosidade. O seu amor a Cristo faz você ser diferente deles, porque uma coisa que você tem e eles não têm é a piedade. Esquerdista não tem piedade de ninguém. De ninguém. Absolutamente ninguém. São capazes das coisas mais atrozes que tem. E nessas horas que a gente vê, temos que lembrar que ainda existe vários reféns com esses perversos, esse PT da Palestina, o Hamas, a qual o Lula e esses perversos tantos defendem. Lógico que ninguém é a favor de guerra nenhuma, mas um país não poder se defender, isso aí já é cruel demais. Demais. Compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso a essas informações. Compartilhe, maceta o dedinho aqui no like que ajuda a engajar aqui e vem fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal, tá? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!